Gente, boa noite, muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 31 anos em Belo Horizonte e algumas capitais brasileiras. Agradeço ao SESC, que desde o início do ano, aliás, já há 10 anos tem essa parceria com a gente, trazendo sempre escritores do gênero ficção brasileira aqui para conversar com vocês. Hoje a gente recebe Bernardo Carvalho, que lançou recentemente o Simpatia pelo Demônio, um romance que está indicado já a 2 prêmios. E a conversa é sobre o Simpatia, mas também sobre o trabalho, sobre a criação, sobre a obra dele e tudo mais que vocês quiserem perguntar. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra para o Bernardo, que vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois que ele sobrevive, quem sobreviver vai para os autógrafos. Não vai dar não, né, Bernardo? Bernardo, prazer te receber mais uma vez aqui, no Sempre um Papo, com mais um livro, né? Já tem um bom tempo que a gente faz esse bate-papo sobre o seu trabalho. Para começar, Bernardo, como está sendo gravado, desde já também peço a autorização de imagem para vocês, como manda a lei. Fortuitamente, o Tavinho pode mostrar alguma imagem de vocês. Quem, por favor, não quiser ser focado, informa o Tavinho. E se alguém quiser processar, processa ele. Eu não, tá, gente? Ele mesmo que está gravando ali, então fica com ele. Então, Bernardo, como eu estava te dizendo, vamos tentar falar um pouquinho de formação mesmo. Como é que foi a história de você ligado à literatura, mas, principalmente, uma curiosidade que eu queria te perguntar antes de você fazer isso, você falar disso. Nós somos sempre influenciados por autores, né? Sempre tem aquela pergunta que se faz, quais autores te influenciaram. Eu não queria fazer essa pergunta. Eu queria te fazer a seguinte pergunta: quais amigos te influenciaram? Por quê? Porque existe aí na nossa história um grupo a qual a gente se refere na formação de juventude, de tudo, que divide em leituras, divide literatura, se interrelaciona nesse começo de vida, nesse começo de carreira, e que leva pela vida às vezes. Como, em outras palavras, qual que é a sua turma? É engraçado porque a minha turma não tem nada a ver com literatura. E não sei porquê, mas eu acho que dos meus amigos mais próximos, só tem um com quem eu tenho uma relação, uma troca literária mesmo. Assim. E é um amigo meu francês que eu conheci com 20 e poucos anos. E eu acho que é um cara que me ensinou muito, esse cara de fato, e ele é crítico literário, além do mais, é escritor, crítico literário e tudo mais. E tem ali uma troca desde então até hoje, e a gente fala muito. Agora, com os amigos próximos, eu não sou amigo de nenhum escritor, é engraçado isso. E quer dizer, eu sou conhecido, sou amigo dos escritores, e vários, assim, mas no meu círculo mais íntimo não tem nenhum escritor, entendeu? Isso é uma vantagem, em certo aspecto. Não né? sei, talvez seja uma dificuldade minha, não sei, mas eu não consigo. Quer dizer, eu consigo, eu me dou bem com os escritores, tenho amigos escritores, amigos não totalmente íntimos, mas na coisa eu não tenho vontade de falar de literatura com meus amigos, é engraçado isso. E sei lá. Nesse ambiente, mas, por exemplo, quando você está escrevendo um romance, você não se relaciona com ninguém com respeito àquele tema? Sobretudo, não. Quando eu estou escrevendo, como é que funciona de jeito isso? nenhum. Não. Quando eu estou escrevendo, não faz nem sentido, porque, na verdade, quem sabe, eu não sei como, quer dizer, as pessoas podem agir de formas diferentes, mas a minha maneira de trabalhar é que, quer dizer, a ideia do livro, quem tem sou eu, quer dizer, eu apresentar um esboço de alguma coisa não faz sentido. Até já houve momentos em que isso teve que acontecer por razões que não, enfim, externas, se eu posso dizer, e foi um trágico, porque, na verdade, eu tenho, quer dizer, a totalidade daquele negócio na cabeça, embora aquilo não esteja pronto, eu sei onde eu quero chegar.
E não faz sentido você mostrar um trabalho em andamento, entendeu? Quer dizer, eu nunca entendi essa coisa dos escritores de vou te mostrar uma coisa que está no meio do caminho, não sei o quê. Para mim isso não funciona. Agora, é pessoal, né? Não sei... Então, quando eu estou trabalhando, eu nunca mostro para ninguém, nem falo daquilo. É superstição? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem um problema que é um problema, inclusive, que você vai destruir suas relações. Quer dizer, você vai destruir as relações com essas pessoas, porque você vai mostrar um negócio que a pessoa não vai poder entender, porque o negócio você tem que acabar o negócio. E aí, depois que você acaba o negócio, você mostra. Aí, se a pessoa fala, olha, é uma porcaria isso que você escreveu, tudo bem. Mas ela entendeu o que é aquela coisa pronta. Nem que seja uma primeira versão, um primeiro esboço, não sei o quê. Agora, não faz sentido eu mostrar um negócio no meio do caminho. Porque, quer dizer, o máximo que vai acontecer, a pessoa vai dizer para mim, é muito ruim, entendeu? Eu vou ficar muito bravo, porque, na verdade, a pessoa não entendeu qual é o projeto que está em jogo ali. E, para ela entender esse projeto, entendeu? Tem que dar o projeto pronto, né? Então, Mas quando tem pesquisa? Não tem pesquisa. Não tem pesquisa. Não tem pesquisa. A pesquisa é na vida, entendeu? Então, é um negócio que, na verdade, é circunstancial também. Quer dizer, eu pesquiso à medida que eu preciso de alguma informação, né? E hoje, com a internet, essa coisa de pesquisa ficou meio grotesca, ficou meio ridícula, né? Porque você não precisa... Na verdade, você tem um negócio no seu bolso, na sua mão. Basta você acessar o computador que você vai descobrir o que você está querendo saber. Então, aquela ideia antiga de pesquisa, de você ir para tal lugar, falar com tal pessoa, até que houve num livro meu que chama 9 Noites, por exemplo, teve alguma pesquisa, e teve um negócio, todo um procedimento assim, de fazer viagem, de marcar encontros, porque dependia muito... dessas pessoas que eu iria encontrar, não era só uma pesquisa, mas essas pessoas iam acabar se tornando personagens também, porque o livro ele é um pouco... O próprio romance ele é uma espécie da narrativa do processo de fazer um romance, né? Então, quer dizer, a própria pesquisa já era a narrativa do romance, né? Então, nesse caso, é um caso muito específico, houve isso. Mas, se não, eu raramente pesquiso, ou é isso, você vai escrevendo, aí, de repente, você precisa de uma informação, e aí você vai atrás disso, pode ser pela internet, pode ser... sei lá. Agora, não tem regra também, né? Cada livro é um livro, quer dizer, as coisas acontecem de forma muito diferente de um livro para o outro. Eu não tenho um método, eu não tenho aquela coisa, escrevo de tal hora a tal hora, não, isso daí não... Nem esqueleto, não planeja o livro antes? Depende, ou já teve algum livro que você já planejou? Às vezes eu planejo, por exemplo, o que eu estou escrevendo agora, eu sei exatamente o que vai acontecer, no livro inteiro. Eu tenho o livro inteiro na minha cabeça, mas e eu estou tendo muita dificuldade para escrevê-lo, mas é um livro que não tem nada escrito de estrutura, né? Mas está tudo na minha cabeça, e o que eu estou escrevendo é preenchendo essa estrutura quer dizer, recheando essa estrutura com o texto. Mas a estrutura só existe na minha cabeça, ela não está escrita, né? E para quem que você entrega o livro quando termina? Eu entrego para o meu editor da Companhia das Letras, para o Luiz Schwartz, né? E tem uma pessoa que era minha ex-editora na Companhia das Letras também, que é a Maria Emília Bender, que ela tem lido meus livros com uma certa frequência, os meus textos em geral. Então, acho que a gente estabeleceu ali uma relação de escritor e editor que é curiosa, porque no caso do Luiz, por exemplo, que é muito interessante, eu acho assim, o melhor editor é o cara que consegue ler o livro, entender qual é o projeto e não tentar fazer daquele projeto corresponder a um ideal que ele tem de literatura ou de romance, o que seja, mas ele entende o projeto dentro dos limites que aquele projeto tem e critica dentro daqueles limites e não fora, né? Não baseado num ideal que seria um ideal dele. E aí o que acontece é que tanto com o Luiz como com a Maria Emília, isso acabou acontecendo comigo, né? A gente acabou estabelecendo uma relação
em que eu sinto que, mesmo se o Luiz, por exemplo, não gosta do que eu faço, ele não diz isso, mas, enfim, mesmo se eu não sou o escritor ideal para ele, eu não escrevo o livro que seria o livro ideal na cabeça dele, ele entende qual é o meu projeto, ele se adapta àquele projeto e ele critica, por vezes, muito enfaticamente, aquilo que está ali, mas entendendo qual é o limite, qual é o objetivo daquele projeto. Você né? se lembra de algum caso, algum exemplo? Tipo? Todos, desde sempre. E o Luiz ele tem uma relação que é uma relação curiosa, de que é uma relação quase autista com o outro, assim, mas que é super interessante, porque eu, por exemplo, se você me der o trabalho de editor para criticar um livro seu, por exemplo, não sei o quê, se eu achar muito ruim, eu vou ficar muito constrangido. Eu vou ter pena de você, eu vou dizer, poxa, eu não posso, eu sei o que é isso, eu não posso... Ele falou isso porque eu acabei de dar meu livro para ele, vocês entenderam, é brincadeira, mas Cadê o livro? Esconde, devolve. Mas o negócio é que eu tenho uma relação, que é uma relação que eu me ponho no lugar desse cara e eu me sinto mal, embora a minha crítica possa ser violenta. Então eu posso ler o livro, dizer, puxa, que porcaria esse negócio, que lixo, não sei o quê, mas na hora de dizer para o cara, eu acho que eu não tenho esse direito. O que acontece com o Luiz, que é super legal e que é interessante, que é fundamental do editor, é que ele diz sem dó. E porque ele não está envolvido nessa relação de culpa com o outro. Ele não se sente, ele acha que ele está num lugar profissional em que ele pode dizer para você, seu livro é um lixo, cara. E ele já me disse isso. Então, eu acho que isso daí é fundamental, porque estabelece uma relação mais objetiva do editor com o escritor, né? Tem menos neurose, menos... E ele é um ótimo leitor, fora isso, né? Quer dizer, não é qualquer um, né? Não pode ter porque aí não é qualquer um, depende da relação também, né? Porque, por exemplo, esse editor pode ser maravilhoso para mim, mas para você ele pode não servir. Então você pode ter uma relação com ele que não, quer dizer, que você acha que tudo que ele diz é uma imbecilidade. E para mim não é, e não é que eu concorde com as coisas que ele diz, mas, por exemplo, sei lá, ele já criticou coisas que eu escrevi, que eu entreguei para ele, cheguei em casa, puto da vida, bati com a cabeça 3 vezes na parede, entendeu? Depois me acalmei, aí fui reler, e aí, de fato, ele tinha razão. Então, quer dizer, é um cara em quem eu confio. Muito raro isso. Hein? Muito raro. É raro, mas é raro também a relação... Quer dizer, eu posso falar por mim, né? Eu não sei como é que é com os outros autores, né? Mas comigo, e eu sei que o que eu faço não é o ideal do gosto do Luiz. Então, isso também é interessante, quer dizer, a gente sabe qual é de um e qual é do outro, e a gente se respeita dentro dessa objetividade aí. E, ao mesmo tempo, é um cara que ele tem uma pegada mais selvagem, talvez mais intuitiva com a literatura. Ele não sabe, às vezes, ele não sabe nem dizer por que aquele negócio é ruim ali, mas ele diz assim, olha, isso aqui não dá. E não dá, entendeu? Não sei o quê. E, às vezes ele erra, claro, como todo mundo. Mas, na maioria das vezes, comigo, pelo menos, funciona muito bem, porque ele tem um sentido intuitivo da edição que é muito impressionante. Em relação a Maria Emília, tem uma coisa incrível, negócio que eu acho que é uma coisa de amizade, que eu estava falando que o bom editor é aquele que não se envolve pessoalmente no que ele está lendo, né? Isso é muito difícil, né? Você lê um livro e você não se envolver, quer dizer, não trazer as suas neuroses, os seus problemas para aquele livro. Então, aquele livro pode te incomodar, mas você tem uma relação com aquele incômodo que não é uma relação que se torna pessoal, uma relação objetiva, né? Isso o Luiz tem. E com a Maria Emília aconteceu um negócio nesse último livro, foi que ela acabou lendo, eu acabei dando para ela ler também, e ela chegou uma hora que ela me ligou, primeiro ela mandou um WhatsApp, um e-mail, dizendo assim, olha, interessantíssimo, não sei o quê, mas eu achei já estranho, porque normalmente ela não faz desse jeito, e ela era ainda 1/3 do livro. E aí, de repente, ela entrou em um modo assim, de silêncio, não falou mais nada, e, de repente, o próximo WhatsApp era para criticar a escolha do nome de um personagem. E aí eu falei, que estranho, porque não faz sentido isso aí, ela criticar o nome do personagem. Então, eu vi que tinha uma coisa estranha ali no negócio.
E aí, de repente, eu fiquei quieto, fiquei na minha, não respondi, não fiz nada, e de repente ela me ligou e disse: Bernardo, olha, eu li o livro, acabei de ler, preciso conversar com você, você não pode publicar esse livro. É muito ruim, você não pode publicar, não sei o quê. E aí, alguma coisa o livro tocou nela, e de um jeito, mas de um jeito muito visceral, que pôs a Maria Emília num estado assim muito de horror em relação ao livro. E aí foi engraçado, porque eu disse assim: olha, Maria, o que é interessante é que se você tivesse dito isso para mim em relação ao livro anterior, provavelmente eu teria posto o livro na gaveta e não teria publicado. Mas em relação a esse, por sorte minha, eu tenho certeza que eu quero publicar esse livro. Eu não posso continuar sem publicar esse livro. E tinha uma relação muito visceral durante a escrita do livro também, que durante algum, não sei em que ponto do processo, mas chegou em certa altura em que eu tinha medo de ser atropelado na rua, eu morrer, e não consegui terminar o livro. Então eu saía, mas saía rápido para voltar rápido para casa. Paranoia de escritor, né? Eu saía rápido, porque eu tenho que chegar rápido em casa, porque eu tenho que acabar antes de morrer, entendeu? Então, tu já aproveita que você está no livro. Não, mas só acabar o negócio da Maria Emília, que é um negócio que é a glória dela, mas, enfim, é que depois disso tudo eu disse: olha, eu vou publicar esse livro de qualquer jeito, e aí ela respirou fundo e falou: bom, você vai publicar, então eu vou reler o livro e vou editar o livro, não sei o quê, do jeito dela. E ela releu. E eu acho que você lê um livro que foi um suplício para você ler pela primeira vez, se reler esse livro, quer dizer, amizade. Só por muito amor e por muita amizade, né? E ela releu e foi super bacana, porque isso era o livro pronto, mas ainda em estado bruto, né? E as indicações que ela fez me ajudaram muito, porque eu cortei 20% do livro. Esse livro que está aqui, ele foi cortado em 20%. Então, eu teria o dobro do trabalho se ela não tivesse me indicado esses pontos em que ela achava que eu devia cortar ou que devia mexer e tudo mais. Então, tem um negócio aí que, nesse caso, tem o caso do Luiz, que é mais objetivo, não sei o quê, e no caso dela, que se envolveu de uma forma mais pessoal, também teve um lado aí, que é um lado de amor e de amizade, incrível, porque eu não sei se eu tenho amizade suficiente por alguém para fazer esse gesto que ela fez de reler e de editar, porque isso é um trabalho insano, né? Então, era só para dizer que você perguntou para quem que eu dou os livros, eu dou para essas duas pessoas, e que são leituras diferentes, e que têm uma qualidade diferente de leitura também, mas que funcionam muito bem para mim, porque de alguma forma tem uma conexão ali que dá certo. E são as duas pessoas para a leitura em quem eu mais confio. Eu não dou para nenhum amigo, por exemplo. Então, amigo, quer dizer, eu sou amigo dos dois, né? Mas, enfim, eu digo do círculo de pessoas com quem eu convivo, mais próximas, das relações amorosas, por exemplo, eu nunca daria qualquer livro meu para essas pessoas lerem, entendeu? Eu acho que você pode estragar suas relações num ato desse. Eu estraguei outro dia um. Ah, é? Tinha ter ficado calado. Então, aproveita que você está e conta para a gente o livro. Bom, o livro ele é um pouco resultado de uma crise pessoal, né, que é uma crise meio de meia-idade, e eu já repeti isso muitas vezes, mas chegar a uma certa altura da vida em que você está exatamente no meio do caminho, você não sabe muito bem o que você faz, se você vai para frente ou se você olha para trás. E olhar para trás é muito mais fácil, porque basta você administrar o que você já fez, e seguir para frente é muito mais difícil, porque não só as coisas são imprevisíveis, como sempre foram, mas você tem menos tempo, quer dizer, e você está, indo mais próximo da morte, embora espero que ainda não esteja muito próximo, mas, enfim, de qualquer jeito, a morte passa a ter uma presença muito maior, quer dizer, os pais começam a morrer, os amigos também, quer dizer, as pessoas começam a ficar doentes, não sei o quê. Então, tem um negócio que é estranho. Fora isso, o seu corpo começa a mudar, o sexo é pior, entendeu? O amor é mais difícil, quer dizer, as coisas...
as coisas que foram estabelecidas, os casamentos, por exemplo, eles já existem há muito tempo, quer dizer, isso daí cria uma crise também dentro do casamento, quer dizer, como é que esse casamento de longo prazo, como é que é o sexo dentro desse casamento de longo prazo, como é que funciona esse negócio, como é que você renova com a vida, quer dizer, para continuar vivo, como é que você faz para se manter agarrado à vida, quando, na verdade, você não tem mais idade para fazer essas coisas que você acha que te manteriam vivo. Quer dizer, então, no caso do personagem principal, acaba a vontade de reatar com a vida, de renovar a vida, acaba sendo um suicídio, porque ele quer reviver uma paixão como uma paixão adolescente. Só que ele é um homem de meia idade, então as chances dele quebrar a cara nessa paixão são muito grandes. Então, eu acho que é esse momento aí em que as coisas ficam muito ambíguas, né, e que morte e vida se encontram, né, em que a vontade de retomar a vida, renovar a vida, pode se converter em suicídio, né, pode ser um processo de autodestruição. Então, isso daí começou a me interessar, eu comecei a pensar muito nessas coisas, eu comecei a entrar em crise pessoal, e aí eu imaginei esse personagem, que é um personagem que é como se fosse um diplomata, ou enfim, um funcionário de uma ONG, um alto funcionário de uma ONG, pode trabalhar numa organização internacional como o ONU, alguma organização que trata de violência no mundo, e que foi formado profissionalmente para lidar com zonas de conflito, né, zonas de guerra, violência. Ele é um cara que tem uma relação profissional com a violência, né? E o que me interessava nesse cara aí na meia-idade é que ele tivesse um total domínio dessa forma de lidar com a violência externa, né, com a violência do mundo, essa violência aí de zonas de conflito étnico, religioso, e que, de repente, esse cara se confrontasse com um ponto, que é um ponto como se fosse um ponto cego dele, que é a violência também, que diz respeito à violência, mas que é interna, e que é psíquica, e que é afetiva. E que com essa ele tivesse, que fosse inversamente proporcional ao modo, quer dizer, o domínio que ele tinha da violência externa, né, da violência profissional, com a qual ele lidava de forma profissional, ele não conseguiria lidar, quer dizer, ele teria inversamente a incapacidade de lidar com essa violência interna e com o horror interno, né? Então, o personagem, para mim, esse personagem me interessava, porque tinha essa ambiguidade aí. E é um cara que vai, de repente, cair numa esparrela, que vai se apaixonar, e aí aquelas coisas de coincidências infelizes, enfim, mas que quando você está predisposto a uma coisa dessas, as coisas acabam acontecendo, ele vai se apaixonar justamente por um homem perverso, né, e que como é que intensifica essa ambiguidade aí da procura da vida, confundida com suicídio, né? Então ele passa a viver uma relação que é uma relação totalmente perversa e acaba entrando num processo que, ao mesmo tempo que é uma procura de vida, é um processo de autodestruição, né? Então o livro é isso. E o outro personagem é um personagem fugidio, que é o objeto do desejo, do amor e tudo mais. Então, que pode ser tanto objetivo, né, pode ser de fato um personagem que existe, como pode ser uma fantasia do personagem principal, né? E o narrador, que é um narrador muito estranho, porque é um narrador em terceira pessoa, mas é como se fosse um papagaio de pirata, é um narrador que só vê o que esse personagem de meia-idade vê, e só fala do que esse personagem de meia-idade vive, né? Então, isso aí é estranho, porque parece uma falha, isso aí me interessava também, quer dizer, é um narrador que, na verdade, está totalmente identificado com esse personagem, né? Bom, e o livro é isso. Acabou. Não acabou, mas Gente, alguém quer fazer pergunta? Hein? Fica à vontade, tá?
Eu queria que você falasse sobre o título, Simpatia pelo Demônio. Por como foi essa escolha, qual o critério? Bom, aí tem essa ideia do amor, quer dizer, na verdade é uma má tradução, né? Quer dizer, porque isso é um título da música da canção dos Rolling Stones, mas só que simpatia em inglês, né? Sympathy, na verdade é quase como pena, né? Como quando se diz assim, o negócio do demônio na letra dos Rolling Stones é assim, pô, eu sou o demônio, meu, já fiz isso, ó, tem um pouco de consideração por mim, entendeu? Então, a simpatia em inglês, nesse caso, é consideração, né? Tipo, você, olha, um pouco de respeito. Nesse caso, eu queria a ideia de simpatia, como a gente fala em português mesmo, que é simpatia simplesmente, né? Então, isso daí define essa relação desse cara pelo demônio, que é o cara por quem ele se apaixona. E tem um monte na verdade, eu escrevo os livros, depois eu esqueço deles um pouco. Então, tem muita coisa que eu já esqueci desse livro, não fico relendo e tudo mais. Mas tem um monte de desdobramentos em que esse título aí ganha ele volta a ganhar um novo sentido, por um novo ângulo, entendeu? Por um outro ponto de vista. Enfim, mas, em princípio, a ideia é que é o amor pelo demônio, o demônio, esse garoto, né? Não é um garoto, mas enfim. Bernardo, sem querer fazer um levantamento de todos os seus livros, nada disso, você conseguiu até hoje criar uma transversal que atravessa os seus livros, mas essa pergunta é bem direcionada na questão do narrador, porque eu já li alguns livros seus e varia, né? Varia muito. Te interessa mudar a posição de quem fala nos seus livros sempre por experimentação ou porque você realmente quer criar sempre uma coisa diferente da anterior? Olha, que eu me lembre, assim, a maioria dos meus narradores eles são em primeira pessoa, né? É um eu que está concernido pela história, que está dentro da história. E isso aí era quase para mim, durante muito tempo, isso aí foi quase uma regra absoluta. Eu precisava ter um narrador que tivesse um limite e que esse limite fosse a participação dele dentro dessa história, né? E aí depois, com O Filho da Mãe, que é uma encomenda, e é uma encomenda para um projeto que seria um projeto cinematográfico, né? A ideia de quem pagou era uma viagem, foi uma viagem para a Rússia, e o produtor que pagou por essa viagem, pagou pelo livro e tudo mais, tinha a ideia de adaptar o livro. Amores Expressos? E aí, com esse pretexto de que esse livro pudesse vir a ser um roteiro de cinema, pudesse vir a ser um filme, eu escrevi pela primeira vez, sem nenhum escrúpulo, eu criei um narrador em terceira pessoa. E isso me facilitou muito as coisas, entendeu? É muito mais fácil para mim escrever em terceira pessoa, quer dizer, com a distância, com a possibilidade, não precisa ser onisciente, mas uma certa onisciência, né, que permite que você possa estar dentro da cabeça de um personagem, depois no outro, enfim, que tem alguma flexibilidade maior do que a de um narrador que está dentro da história e que narra em primeira pessoa, ou seja, que só pode narrar o que ele vê e onde ele está. Isso aí foi um encanto para mim quando eu fiz. Então, teve essa mudança aí com O Filho da Mãe, mas, em geral, é em primeira pessoa. Quer dizer, o que acontece, talvez, que você esteja se referindo a isso, é que talvez há vários narradores no mesmo livro, né? Então, isso acontece. É um jogo da estrutura, né? E, às vezes, até porque eu enchi um pouco de um e eu preciso de outro, estou um pouco sem paciência de continuar com aquela mesma voz, e aí entra a vontade de uma outra voz, não sei o quê. E tem um narrador desse aí, que é esse narrador estranho, meio híbrido, que é o personagem, mas não é, né? Uma pergunta? Pedir para você falar aqui no microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Filho da Mãe acabou virando filme ou ainda não? Não, na verdade ele ainda é projeto, né? E houve algumas tentativas esse produtor até contratou um roteirista inglês para fazer a adaptação do livro para o cinema. É um roteirista inglês famoso, daquela série de televisão dos nobres ingleses no campo, eu não sei o nome da... isso aí. Então, esse cara fez um roteiro, nunca vi esse roteiro, mas, enfim,
E parece que não deu muito certo. E aí depois a ideia de filmar na Rússia era muito difícil, era um romance gay, entendeu? Tem um problema ali na Rússia de você conseguir autorização, parece, não sei se é isso, mas seria difícil. E aí o produtor propôs a um cineasta que se chama Karim Aynus, que mora em Berlim, que fizesse isso. E aí o negócio acabou dando errado, porque o Karim também não queria filmar na Rússia, não sei o quê. E o Karim, ele é isso é um projeto que não está, não sei onde isso vai dar em algum lugar, mas enfim, o pai dele é argelino. E aí o que aconteceu foi que chegou uma hora que eles estavam falando, bom, o que a gente vai fazer com esse filme? Vamos tentar adaptar esse filme para um outro lugar que não seja a Rússia, onde pode se passar não sei o quê. E aí eu tive a ideia, não sei se boa ou má, mas enfim, de tentar adaptar o livro para a Guerra da Argélia nos anos 50 e 60, na passagem dos anos 50 para os anos 60. Então eu fiz o que se chama um argumento, né, quer dizer, que fazia adaptação dos personagens da Rússia, mais ou menos todos os personagens ali, talvez as mães não, porque lá não tem uma organização das mães, dos soldados, que é tipicamente russa, que isso aí não daria para passar para a Guerra da Argélia, mas teria alguma forma informal de pôr essas mães organizadas, tentando salvar os filhos de alguma forma, enfim, daria para fazer. Então, teve um argumento aí em que há essa adaptação da Rússia, da Guerra da Chechênia, para a Guerra da Argélia, no início dos anos 60. Isso aí está em argumento, quer dizer, talvez isso daí possa vir a ser um filme, ou não sei, quer dizer, mas esse negócio de cinema depende de dinheiro, né? Então é um negócio muito longo e muito pouco previsível. É um livro que parece um filme já. Mas foi escrito, é isso que eu estava dizendo, né? Foi escrito sem escrúpulos de parecer um filme, né? Então. Boa noite. Ainda sobre O Filho da Mãe, você falou que não mostra o livro para ninguém antes de escrever, mas no caso do Filho da Mãe, como era um projeto encomendado, você tinha que escrever um blog a respeito da viagem que fazia até a Rússia, e imagino que talvez desse blog também virava produção para o livro. Eu acho que quem encomendou talvez quisesse ver coisas antes, tal. Como era isso, especificamente nesse projeto? Olha, o blog, eu tive muita resistência em fazer o blog, né? Eu fiquei 1 mês em São Petersburgo e acho que eu fiz 6 posts, né? Posts que se fala não sei nem como é que se fala. Mas, enfim, eu sempre tive muita resistência a esse negócio de internet. Eu vivo na internet, mas de fazer coisa na internet, né? De me pôr na internet, de me expor. Mas aí, por contrato, tinha essa coisa do blog, e o blog eram só 6 vezes eu um pouco relatei o que estava acontecendo comigo ali na Rússia. Mas, embora tenha várias coisas que dali foram usadas no livro, né? Quer dizer, a minha experiência em São Petersburgo, eu fui assaltado. Então eu tinha que passar 1 mês em São Petersburgo pelo contrato, né? E depois eu voltaria e tinha não sei quantos, sei lá, 1 ano para escrever o livro e entregar. Então a cobrança sobre o livro não houve, mas eu só mostrei o livro no final. Mas eu tive que passar esse tempo em São Petersburgo, viver ali uma experiência pessoal e aí voltar para cá e escrever o livro. E o fato é que aquela experiência pessoal ali foi determinante para a trama do livro e para os personagens que eu criei, entendeu? Por exemplo, eu entendi a cidade, porque eu fui assaltado no 3º dia, e foi um assalto, embora não tinha arma nem nada, quer dizer, a gente está num lugar muito mais violento que São Petersburgo, mas o fato de não falar a língua, de estar totalmente vulnerável, totalmente sozinho. Teve um negócio que eu entendi, por exemplo, se eu tivesse com uma criança de 5 anos de mão dada, esse assalto nunca teria acontecido, porque tem uma imagem da solidão que te torna vulnerável, entendeu? E que, por exemplo, se eu fosse um pai de um menino de 5 anos, eu estivesse na rua cuidando desse menino, protegendo esse menino, nunca me assaltariam, entendeu? Quer dizer, o fato de eu estar sozinho criava uma aura de vulnerabilidade que permitiu esse assalto, né? E o assalto, embora não fosse armado, não sei nem se os caras tinham faca ou não, mas enfim, foi muito violento, que eram 3 caras
e teve uma espécie de uma dança ali, de uma coreografia de resistência minha também. Eles pegaram meu computador, eu peguei meu computador de volta, eu gritava com os caras, a gente corria, não sei o quê. Foi uma coisa estranhíssima. E era meu 3º dia na Rússia. E aí, dali para frente, eu passei a viver aquela cidade em estado de pânico. O que foi fundamental para a construção desses personagens, que são 2 personagens que estão fugindo e que só podem estar na cidade à noite, sair na rua à noite, porque eles não podem ser vistos. E é nessa circunstância que eles se encontram, né? E graças a essa circunstância que eles se encontram. Então é um negócio no limite ali do marginal, né, do crime, não sei o quê, e que me fez entender também um outro lado, que para mim foi incrível, entender a cidade de uma forma que eu não sei se é delirante, alucinada ou se é verdadeira, mas que, por exemplo, São Petersburgo é toda uma as fachadas são todas muito bonitinhas, é tudo pintadinho de cores pastéis, né, amarelo, verdinho, rosinha, não sei o quê. Então é tudo muito lindo, parece que é tudo calminho, turístico, e quando você passa a fachada do prédio, por dentro está tudo em ruínas. Então, na ruína está tanto a violência, né, a coisa marginal ali, como as coisas mais interessantes culturalmente, os bares, os clubes noturnos, a vida noturna, tudo se passa no subsolo ou por trás dessas fachadas, sem nenhuma indicação para que esses lugares sejam achados, né? E aí eu comecei a pensar essa cidade, que foi uma cidade construída, né, que nem Brasília, foi construída pelo Czar, porque ele queria uma cidade europeia, uma saída daquela barbárie que para ele era a selvageria russa, né? Ele queria um lugar que fosse um lugar europeu, mais iluminista e tudo mais. Então ele construiu uma cidade planejada. E aí o incrível é que a cidade, assim, tem não sei se vocês conhecem São Petersburgo, mas tem o palácio. Do lado do palácio tem a caserna militar, enfim, então é o poder, né? Tem o centro do poder. E do poder se irradiam várias avenidas que são larguíssimas e que fazem com que você tenha do palácio e do centro do poder, que é o palácio e o quartel militar, você tem uma visão da cidade inteira. Então, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar, ela é visível e destruível, né? Quer dizer, atacável, sei lá. Então, por exemplo, numa das manifestações mais importantes antes da Revolução de 17, que acho que foi em 1905, houve um massacre em São Petersburgo, num protesto que estava acontecendo na outra ponta de uma dessas avenidas larguíssimas, que eu acho que era, se não me engano, que era perto da estação. Então, o exército é como se tivesse um panóptico, né? Você vê, é uma cidade em que a visibilidade é absoluta. E essa visibilidade absoluta torna o cidadão hipervulnerável, porque ele está à mercê do poder, desse poder centralizado no palácio e no quartel, né? E esse negócio, eu comecei, pode ser um delírio paranoico, mas eu comecei a entender por que tudo se dava por trás das fachadas, que era a única forma de você escapar dessa visibilidade total. Então, esses 2 personagens, eles foram construídos como 2 caras que precisam não ser vistos, então eles só andam à noite, e eles andam pelos labirintos por trás das fachadas, nas ruínas. E tem um negócio curioso em São Petersburgo também, é que você pode atravessar boa parte do centro da cidade por dentro, sem passar pelas ruas. Então, você vai de pátio em pátio, por ruelas, por serventias, por uns buracos, entendeu? E você pode ir... E aí quanto mais você conhece a cidade, mais você domina esses caminhos, né? Então tem uma espécie de um trajeto ali, que é um trajeto paralelo, em que você pode atravessar a cidade inteira sem ser visto por entre os prédios e por dentro dos pátios, né? E esse negócio tudo, eu só comecei a pensar nisso aí porque eu fui assaltado. E eu fui assaltado, e antes de eu ir para a Rússia, eu também li que a última coisa que você deve permitir, cair na mão da polícia russa, por exemplo. Então, no meu guia de turismo, dizia o seguinte: não saia com seu passaporte de jeito nenhum na rua, saia com xerox, e se a polícia pedir seu passaporte, nunca entregue o passaporte, entregue o xerox, porque se você entregar o passaporte, você está na mão desses caras que vão te extorquir dinheiro, não sei o quê. Então,
verdade ou não, não sei se isso daí é verdade, porque não me aconteceu esse negócio, mas o meu pavor era o seguinte, era tanto crime que não existe, aparentemente, em São Petersburgo, quanto a polícia. Então, eu estava na mão de, não podia estar na mão de ninguém. Então, eu comecei a imaginar, por um pouco uma experiência alucinada da cidade, uma experiência delirante, eu comecei a construir esses dois personagens, que tinham uma razão de estar fugindo, né, de uma razão de estar escondidos. Então, o que eu acho que a experiência que está no blog também, esse assalto está no blog e tudo mais, foi para o romance, mas isso aí era ainda um negócio bruto, né? Eu estava vivendo aquele negócio, que depois eu pensei muito naquelas coisas, e daí, ao longo do tempo em que eu comecei a escrever, essas coisas eu comecei a utilizar essa experiência de um mês em São Petersburgo. Mas eu não mostrei nada escrito para ninguém antes do livro estar pronto. Bernardo, até que ponto... deixa eu fazer, depois você faz. Até que ponto o externo te influencia na sua criação? A gente estava falando sobre isso. Eu acho que influencia muito, mas influencia de um jeito muito curioso, porque eu tinha, sei lá, um método, né, de criação literária que eu acho que começou um pouco com 9 Noites, que é alucinar o externo, né? Quer dizer, eu vivo, mas o que eu vivo é como alucinação. E é estranho isso. E isso aconteceu também de uma forma muito fortuita. Quer dizer, eu entendi esse negócio com o 9 Noites, fazendo um pouco uma pesquisa. E o 9 Noites, eu não sei se as pessoas leram, mas é um livro que é sobre a história de um antropólogo americano, uma história real. É um antropólogo americano que vem para o Brasil muito jovem, ele é muito brilhante e tudo mais, ele tem um projeto de estudar uns índios que são uns índios totalmente inacessíveis, que ninguém nunca estudou, que são os Trumai, no interior de Mato Grosso, um lugar dificílimo acesso. Quando ele vem para cá é o Estado Novo, então é um Estado, uma ditadura, né? E tem uma desconfiança muito grande com tudo que é estrangeiro. Então, durante o Estado Novo, se você fosse um pesquisador, um cientista estrangeiro que viesse fazer alguma pesquisa no Brasil, você era controlado. Primeiro, você tinha que pedir uma autorização do Estado, e uma vez autorizado, você era acompanhado por um colega local, um cientista local, para controlar o que você ia fazer em território nacional, para não deixar você roubar bens culturais brasileiros, enfim, tem um negócio, um nacionalismo delirante aí. Mas, enfim, esse cara veio para cá, muito ambicioso, com o objetivo de estudar esses índios que ninguém tinha estudado e que estavam em vias de extinção e que provavelmente iam desaparecer muito rapidamente, ou seja, se não estudasse ali, nunca mais ninguém ia estudar. E ele tinha essa ambição de ser o único sujeito no mundo que dominaria aquele objeto de estudo, né? E o que acontece é que ele não recebe essa autorização e resolve que, como é um projeto louco dele, ele está determinado a estudar esses índios, ele vai contra tudo e contra todos, sozinho, e vai para o interior do Mato Grosso. E, no caminho, ele adoece. E ele adoece com a doença que provavelmente vai matá-lo, que supostamente, quer dizer, deve ser sífilis em um estágio adiantado. Então ele começa a delirar mas ele vai sozinho para esse lugar e acaba chegando na tribo lá dos Trumai, no meio, sei lá, do Xingu, de onde que é. Quando ele chega lá, tem uma espécie de um delírio coletivo, que é o mundo externo, né, porque ele já está delirando subjetivamente, né, psiquicamente, mas tem a coisa tem uma coincidência infeliz ali para ele, que esse povo, como eles estão em vias de extinção, eles estão vivendo em estado de pânico. Eles sabem que eles vão morrer, que eles vão desaparecer, e eles têm uma espécie de um delírio coletivo de serem atacados a qualquer momento, porque essa etnia era muito guerreira antes de ser reduzida a esses poucos indivíduos, né? Então, eles têm vários inimigos, eles estão cercados por inimigos, e eles são os últimos representantes dessa etnia que precisam sobreviver e que têm que se proteger. Então, sei lá, enquanto o antropólogo sozinho na rede dormia à noite delirante, não sei o quê, uma índia levantava de um pesadelo gritando que eles estavam sendo invadidos
E aí a tribo inteira levantava junto, gritando junto, acreditando no pesadelo da mulher. Então eles estavam totalmente à mercê dessa fragilidade aí psíquica e uma espécie de uma histeria coletiva do pânico, né? E ele estava vivendo também essa coisa pessoal desse delírio aí, provavelmente da sífilis, enfim, já estava num estado um pouco delirante e um pouco alucinado, com febre e tudo mais. Então, ele escreveu um monte de notas de campo dessa estada dele nessa aldeia, e foram as primeiras coisas que eu li quando eu comecei a fazer a pesquisa para saber quem era esse cara. E isso me impressionou muito, porque era aquela descrição daquele mundo das sombras, né, das trevas, esse negócio dessa alucinação, essa coisa febril que mistura o exterior com o subjetivo com o objetivo, né, essa coisa da loucura dele não ter fronteira com o outro, não ter fronteira com o mundo externo da realidade, né? A realidade também está alucinando. E aí, primeiro, achei isso daí maravilhoso, né? Achei um negócio super interessante. Primeiro, porque tem uma perspectiva trágica, né? do homem da razão, né? Que vem para a periferia, para a selva, não sei o quê, para estudar um objeto, e ele é contaminado pelo objeto a ponto desse objeto destruir a possibilidade da razão, né? Então, ele vai estudar esses índios, porque ele quer se tornar um cara importante no cenário da antropologia internacional, e, no entanto, o objeto de estudo dele, a alucinação, contamina esse cara a ponto de... Ele vai acabar se suicidando, né? E a ponto de impossibilitar o exercício da razão. Então, essa relação trágica desse indivíduo, que é um representante da razão, do mundo racional, desenvolvido, que vem para a barbárie, né? E é contaminado pelo objeto da barbárie que ele vai estudar. Isso daí, eu achava essa imagem maravilhosa, né? Eu achei tem uma fragilidade aí da razão, desse homem da razão, que cria uma ambiguidade com a própria arrogância que esse cara tinha. Então, isso daí me interessava. E aí, lendo esses negócios, quer dizer, aí eu comecei a querer saber por que ele tinha se suicidado e tudo mais. E aí chegou um ponto que eu falei, bom, para entender por que ele se suicidou, eu vou ter que sentir o mesmo medo que ele sentiu, porque também nessa aldeia o que acontecia ali é que tantos índios viviam em estado de pânico, de pavor, porque eles iam ser exterminados, como ele também estava em estado de pânico, ele também vivia o medo. Então, essa ideia do medo como uma contaminação da realidade e do subjetivo, isso começou a me interessar muito. E aí eu pensei, como tática, né, metodologia para escrever o livro, que se eu quisesse entender o que aconteceu com esse cara, eu precisava sentir um medo equivalente ao que ele sentiu. E aí eu fui convidado para ir para uma aldeia, para uma outra aldeia, que é uma outra região, que é a região onde ele acabou se suicidando, e é uma outra etnia também, que são os Kraô, e nesse lugar, que são muito mais aculturados, não sei o que, não tinha a menor razão de eu sentir medo nenhum, mas eu fui determinado a que eu tinha que ter alguma relação de medo para poder, de medo criativo, né, de medo que me pusesse na pele desse antropólogo. E aí, por uma coincidência feliz nesse caso, eles estavam planejando secretamente me batizar. Então, porque eles queriam me receber, era uma homenagem, só que esse batismo, para eu chegar à festa do batismo, eu tinha que passar por um monte de provas e um monte de cerimônias, não sei o quê, mas à revelia, sem que eu quisesse, sem que me dissesse o que estava acontecendo. E aí, como eu já estava predisposto a sentir medo, porque eu queria viver o que o cara agora, eu comecei a entrar em pânico e achar que eles queriam me matar e que eu era vítima de uma coisa que eles estavam planejando e que todo mundo sabia, menos eu, né? Então, me convidavam para dançar em volta da fogueira, aí me jogavam um balde d'água gelado no meio da noite, na cabeça, não sei o quê. Aí todo mundo ria e falava umas coisas que eu não sabia o que estava acontecendo. Enfim, e esse negócio criou uma espécie de método para mim de escrita literária, que culminou lá em São Petersburgo com esse assalto, de acreditar, de uma certa forma, que eu tinha esse poder de alucinar a realidade e fazer a realidade conspirar comigo para a criação de um romance, entendeu? Então, claro que é um perfil totalmente paranoico desse escritor que faz isso, mas o fato é que eu usei essa tática aí do medo durante
pelo menos 3 ou 4 livros, como uma forma e também de contaminar, isso é questão, de contaminar a realidade, o mundo objetivo, pela ficção, antes da escrita, né? Então, quando eu vou para a aldeia dos Craô, já na cabeça, com a ideia na cabeça de que eu quero escrever um romance e que, para escrever esse romance, eu preciso sentir medo, não sei o quê, eu torço completamente aquela realidade, quer dizer, não tem possibilidade de eu ver aquela realidade claramente, com um olhar objetivo, como um jornalista ou como um antropólogo. Então, essa ideia me interessava, a ideia de não compreender o outro, entendeu? Isso é muito importante para mim. Até agora, nesse momento, agora que está uma espécie de febre dessa coisa da coisa da apropriação cultural, né, desses discursos histéricos de coisa identitária, não sei o quê, que é terrível, porque é um negócio que é um tiro no pé das próprias pessoas, né? Quer dizer, é uma aposta na burrice, né? Na ignorância. Isso daí, outro dia eu contava essa história e uma pessoa falava assim, mas você não sente culpa por você ter usado os índios nesse seu projeto, entendeu? Nesse seu projeto alucinado? Então, quer dizer, o negócio chegou ao delírio da pessoa achar que eu ir para uma aldeia e não compreender os índios, e não estar interessado em compreender os índios, porque eu fui para lá com o objetivo de escrever um livro, que é um livro de ficção, e que parte desse princípio, dessa metodologia um pouco alucinada. Esse negócio aqui eu sei que está provocando, né? Não queria dizer nada, mas eu resolvi que eu vou apagar a luz. Mas eu acho que... bom, agora me perdi, mas enfim... era para dizer isso, quer dizer, é uma realidade, na verdade, que é uma realidade alucinada, né? Deliberadamente alucinada. E isso, para mim, é interessante. Essa ideia que parece ofensiva para um cara desses que acha que eu estou me apropriando, que eu estou usando os índios, mas a ideia era não compreendê-los, entendeu? Não entender o que estava acontecendo ali. Quer dizer, era mais interessante para mim, como escritor desse romance, não entender nada e sofrer a alucinação desse delírio paranoico, né? Do que compreender perfeitamente o que está acontecendo ali, que eu vou ser batizado, que eles estão, na verdade, me fazendo uma homenagem, não sei o quê. Então, esse confronto, essa incompreensão, né? Isso aí me interessa, né? Isso aconteceu depois no Japão. Sentiu o medo que queria sentir? Hein? Como é que é? Você sentiu o medo que queria sentir? Não, eu senti pavor. Isso que é interessante, porque é um negócio que é cômico. Depois você escrevendo, quer dizer, é a parte do livro mais cômica, mais grotesca, porque não tem razão para haver medo ali. Mas eu senti pavor, eu estava apavorado, porque eu falei, alguma coisa vai acontecer. E, obviamente, não era nada, né? Mas é como se eu tivesse... tem uma histeria aí, né? Uma pré-determinação. E isso, na Rússia, eu acho que foi quando eu cheguei mais próximo de um medo objetivo, né? De fato, quer dizer, tudo bem, fui assaltado, não ia acontecer nada, ninguém atirou em mim, não estavam armados, não sei o quê, mas, de fato, houve ali eu não estava numa bolha, né? Então, é isso. Pergunta? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, sou o Sérgio. Eu queria saber se você estava falando que não relê seus livros. Eu queria saber se você lê as críticas, o que os críticos escrevem sobre seus livros. E, especificamente, sobre esses livros que que têm personagens gays, se houve alguma coisa contra ou a favor dos movimentos gays, ou de alguma coisa assim, elogiando ou criticando ter esse uso desses personagens. Olha, não que eu saiba, viu? Agora, tem uma coisa que eu acho também... Eles não são... Embora meus livros estejam povoados de personagens gays, eles não são romances gays, que você pudesse definir como um romance gay. Eu não sei o que é exatamente um romance gay. É isso que eu ia te perguntar, romance gay. Mas, assim, não o que acontece é que eu não sou acolhido como um escritor gay, eu não sou... E talvez porque os livros sejam... causem algum incômodo, entendeu? Não tem um bem-estar no mundo homossexual desses livros, por exemplo. Tem uma perturbação ali, tem um negócio que não é fácil, tem um negócio que arranha, entendeu?
Não é uma vida, não é um romance gay no sentido de uma vida familiar, feliz, dois caras com filho, não sei o quê. Tudo bem, mas não é isso, entendeu? É um outro negócio. Tem um problema aí dentro, que não é um problema por ser gay ou não ser gay, não sei o quê. Não é isso, não tem nada a ver com esse negócio. Mas tem um desconforto. E esse desconforto tem a ver com todos os livros e tem a ver com uma coisa que não é projeto meu, mas que é um negócio que está essencial para mim, que é um incômodo em pertencer aos lugares. Então, em pertencer tanto a um lugar que seja uma nação, como a um grupo. Quer dizer, a ideia de que é impossível você não pertencer. Inclusive, se você quiser ter alguma resistência política, sobreviver no mundo, você tem que pertencer a algum negócio. Você tem que ter família, clã, nação, alguma coisa você tem que fazer parte de algum lugar. Mas, como escritor, me parece que você aceitar essa pertença de uma forma natural, como se fosse natural você pertencer à nação, ao grupo, ao clã, isso me parece uma impostura. De alguma forma, me parece que, como escritor, eu tenho quase o dever de pôr isso à prova, que eu pôr isso em questão, entendeu? Então, assim, me parece que no meu projeto literário, que muito dele é inconsciente, não é uma coisa deliberada, consciente, muito dele tem a ver com questionar ou sentir incômodo em qualquer tipo de pertença, entendeu? Então, por exemplo, ter orgulho de ser americano, ter orgulho de ser brasileiro, ter orgulho de ser francês, não sei o quê, isso me incomoda, entendeu? Me incomoda essa ideia de você se submeter a uma identidade que é uma identidade que podem não estar te impondo, mas que existe antes de você, entendeu? Não sei. É uma fantasia, porque não existe você não participar de não ter identidade com algum grupo. Eu, por exemplo, sou um escritor brasileiro, fui criado no Brasil, eu nunca estudei fora, quer dizer, eu sou um cara que eu sou 100% brasileiro. No entanto, talvez por ser brasileiro, eu tenho esse incômodo com o país, com a nação, entendeu? O que talvez não aconteça com o francês ou com o americano, por mais crítico que ele seja em relação à nação. Então, tem alguma fragilidade na composição da nação brasileira que me permite ser esse tipo de escritor, sendo completamente brasileiro. Então, tem uma contradição aí, mas essa contradição me interessa. Então, em relação aos gays, o que eu acho é que são romances que talvez as pessoas percebam muito rapidamente, que não endossam essa ideia da identidade do grupo, entendeu? Então, nesse sentido, eles não são romances gays, porque eles não são romances com um projeto, um programa identitário, entendeu? A coisa gay está muito presente, mas ela está muito mais presente como desconforto e como não pertença do que como comodidade identitária. O que eu acho super legal também, porque se não houver essa comunidade pela identidade, não tem como você resistir politicamente, não tem como você se fazer visível no mundo. Quer dizer, se os gays não tivessem se organizado, quer dizer, a minha vida seria muito pior, por exemplo, entendeu? Graças a Deus, quer dizer, graças aos gays que se organizaram, lutaram durante anos e anos e anos, militantes, não sei o que, eu posso viver do jeito que eu vivo hoje, entendeu? Não poderia de outra forma. Então, não é que eu acho isso importantíssimo. Acho importantíssimo que as mulheres se organizem, acho importantíssimo que os negros se organizem, entendeu? A resistência ela tem que passar por uma resistência de grupo, não existe luta individual, né? Mas eu acho que, como escritor, o meu lugar, o meu papel está em outro lugar, que não é o lugar da submissão ao grupo, do conforto, pelo menos, não é a submissão ao grupo, mas do conforto com a ideia da identidade, entendeu? Na verdade, a identidade, para mim, é um total desconforto. E isso é interessante, isso daí está na base dos meus livros, é isso daí que faz a minha literatura, quer dizer, é porque eu estou desconfortável em qualquer grupo, em qualquer lugar, que eu consigo escrever, entendeu? Então... Por que você fala tanto em... Hein? Das críticas, assim, olha, eu leio,
Eu leio e não leio, assim, sei lá, assim, às vezes eu não leio, às vezes eu leio. E às vezes eu leio e me aborreço pra caramba, e às vezes eu leio e fico super contente. Então, agora, sei lá, já me meteram, já tomei pau assim, em tudo que é lugar no mundo, entendeu? Na Alemanha, aqui, sei lá. Então, assim, agora, isso daí também cria uma relação que é interessante. Eu não posso dizer para você que eu estou imune à crítica, a ser destruído e tudo mais. Mas isso, de tanto você tomar porrada, isso não quer dizer que eu não tenha ótimas críticas também. Quer dizer, é um negócio há de tudo. Mas, sobretudo agora com a internet, as pessoas são muito virulentas. Então, se mesmo o cara que não é crítico, se você cair na asneira de consultar alguma coisa sobre o seu livro na internet, as chances de você quebrar a cara são muito grandes. Então, quer dizer, tem muita gente dizendo, olha, esse cara é um imbecil, entendeu? Como é que o cara escreve uma merda que nem essa, não sei o quê. Não. Isso aí incomoda até menos, entendeu? Do que uma crítica pertinente, né? Mas, de qualquer jeito, essas porradas elas são importantes porque elas te fortalecem de algum jeito, entendeu? Porque tem um negócio que é o seguinte, você não está aí para receber... O seu problema, quando você escreve, não é a crítica, entendeu? Você não está aí para receber críticas. Tudo bem você receber crítica, mas para o bem ou para o mal, não é isso aí que você está esperando, entendeu? É um outro negócio. Você está aqui para fazer um outro negócio. Então, assim, é lógico que você quer que as pessoas gostem de você. Todo mundo quer. Eu adoro que me amem. Enfim, é legal isso. Mas tem um projeto que é um projeto que, independentemente do que disserem, entendeu? Do que resolverem, da porrada que resolverem dar, eu vou continuar fazendo, entendeu? Quer dizer, o máximo que pode acontecer é as pessoas não quererem mais me publicar porque influenciadas por algum tipo de comentário, ou não sei o quê, ou de leitura, enfim, isso é possível também. Se isso acontecer, vai ser uma infelicidade. Mas eu acho que, na verdade, isso daí te dá uma espécie de um fortalecimento, te dá uma ideia de que, na verdade, seu caminho é outro, entendeu? Você tem não é ficar olhando assim, é olhar reto, entendeu? Então tem um caminho aí que você tem que trilhar e que, independentemente do que disserem, entendeu? E aí, tudo bem, se gostarem do que você faz, se te compreenderem, assim, beleza, melhor. Mas se não, vai fazer o quê, entendeu? Vai virar outra pessoa. Então, acho que isso é importante, né? Agora, tem crítica que é crítica pertinente também, que o cara diz, olha, isso aqui é uma porcaria por causa disso, 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 e você fala, o cara está certo, entendeu? Então, isso é até mais difícil, né? Porque mas é raro, quer dizer, é raro não porque não haja defeito nos livros, mas é raro que as pessoas estejam dispostas a fazer esse negócio, entendeu? Na verdade, quando elas vão atacar, é porque elas estão a fim de destruir. Então, isso é interessante, porque também é uma espécie de uma imbecilização que eu acho que aconteceu muito por conta da internet, que é uma espécie de um empobrecimento da crítica, né? Da reflexão, né? Quer dizer, se você começa a pensar demais, escrever refletindo demais, as pessoas não leem mais, né? É um negócio da porrada, né? O negócio ali é o negócio do debate como porrada, né? Do confronto, não sei o quê. E para a literatura isso é muito ruim, porque para mim é uma produção que é uma produção reflexiva, né? Que é uma produção delicada, num certo sentido também, né? Quer dizer, tem um monte de camadas ali de coisas em jogo ali, né? Não sei como dizer, mas eu acho que que essa crítica da porrada, da crítica da pura imbecilidade, não sei o quê, isso daí não ajuda em nada, entendeu? Também talvez não atrapalhe, mas é só que ela embrutece o próprio debate, né? O debate fica mais empobrecido e é chato. Eu acho Bernardo, chato. tem outra pergunta ali. Boa noite. Boa noite, Bernardo. Então, aliás, aproveitando o que você comentou, eu lembro que teve algum tempo atrás uma celeuma que você teria dito que homossexuais não liam, daí toda a comunidade gay caiu em cima de você, que eu achei uma besteira e mostra bem o que você está falando. Bom, você falou que você não tem muito de pesquisar, etc., mas eu noto nos seus livros um vasto repertório, não só de criar situações, de criar tramas, que ultrapassa a coisa da arte. Você também pesquisa outros tipos de coisas, né?
E daí duas coisas. Quais são os seus interesses? Tipo, arte, cinema, que eu vejo também uma certa influência de cinema, de teatro. E eu queria que você comentasse um pouco do livro O Sol se Põe em São Paulo, que é um livro que eu gosto muito e que tem muita influência no Tanizaki, né? Bom, sobre cinema, na verdade, eu queria ser diretor de cinema, né? Minha adolescência inteira, tentei fazer curso, fui para a França para fazer um concurso, acabei não passando. E a literatura foi o que restou para mim, entendeu? Mas eu fui afunilando, acabei no jornal como crítico de cinema de revista, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tinha, na verdade, tinha uma fantasia de cinema para mim que tinha a ver com as narrativas, na verdade. Eu não queria fazer cinema, eu queria contar coisas, né? Contar histórias, não sei o quê. Então, acho que, no fundo, eu fui sendo encaminhado para o lugar certo, meio que inconscientemente, né? Fui sendo empurrado para o lugar onde eu acho que eu devia estar. E, então, assim, tem um interesse muito grande numa coisa interdisciplinar, né? Tanto de cinema, como artes plásticas, como teatro. E aí a literatura que me interessa é uma literatura suja, no sentido de é uma literatura em que os gêneros se esfacelam um pouco e que se deixa contaminar por diferentes discursos, por diferentes gêneros, por diferentes artes, enfim. Então, para mim, essa literatura interessa, uma literatura que é ao mesmo tempo ensaio, que é ao mesmo tempo ficção, que é ao mesmo tempo antropologia, mas é uma antropologia que é também desvirtuada pela alucinação, entendeu? Tudo isso me interessa. Então, uma literatura que seja híbrida e que não seja pura, onde não existe essa ideia de pureza, né? De pureza literária, eu tenho uma espécie de aversão às coisas acadêmicas, né? À academia, ao beletrismo, né? Essa coisa de uma... quando eu comecei a escrever, tinha um projeto ali talvez ingênuo, mas de escrever mal, no sentido... Escrever bem, mas mal. Quer dizer que o mal fosse deliberado, né? Quer dizer, que houvesse um empobrecimento da linguagem e um empobrecimento da língua, né? Do vocabulário e tudo mais, deliberadamente, né? E aí, sobre O Sol se Põe em São Paulo, ao contrário de você, é um livro com o qual eu tenho um monte de problemas agora, entendeu? Talvez de todos os meus livros, aquele com o qual eu tenho mais dificuldade. E é um livro que, na verdade, na origem, ele está o Tanizaki, que é esse escritor japonês que eu adorava, enfim. E aí eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com o Tanizaki, né? E que pusesse o Tanizaki, transformasse o Tanizaki em personagem, que lidasse com a figura do Tanizaki, nem que fosse simbólica, né? Com as coisas que ele escreveu. Tem um ensaio que se chama O Elogio da Sombra, né? Então esse ensaio o livro está todo permeado por esse ensaio aí, que é um ensaio sobre qual seria o caráter japonês, né? Então tem a ver com a sombra, enquanto ele acha que o Ocidente tem a ver com a clareza, com a luz, o Japão teria a ver com uma coisa mais sombria, mais escura. Então é isso, eu não sei muito mais o que eu poderia dizer sobre esse livro. É um livro, eu não sei, e é um livro que eu também fui para o Japão, também não fiz pesquisa, mas eu queria conhecer o Japão para poder, antes de escrever esse livro. Sentiu muito pânico lá? Não, senti. Tem uma parte do livro que é uma parte de pânico, e que também é grotesca, como no 9 Noites, e que é cômico, porque, na verdade, aconteceu comigo, que eu fui visitar algumas cidades, pouca coisa, mas que tinha a ver com os lugares do livro que eu queria descrever. Então, eu peguei um trem em Tóquio e fui para Osaka, e sentei do lado de uma mulher, uma japonesa, super recatada, e com a cara toda de pó de arroz, meio quase uma caricatura, mas não estava de kimono, estava com roupa normal, calça, blusa, sei lá.
E eu sentei do lado dessa mulher e eu estava lendo, como eu estava fazendo essa coisa sobre o Tanizaki, eu estava lendo um livro do Tanizaki, que é a grande obra-prima do Tanizaki, que se chama As Irmãs Makioka, e que é um livro incrível sobre... Parece muito um romance muito tradicional sobre mulheres, são uma família de mulheres muito ricas de Osaka, que precisam elas casam pela tradição em ordem durante a guerra, né, no século XX já, e elas casam por ordem cronológica, né, a mais velha primeiro e assim por diante. E aí acontece que no meio dessa sequência aí de casamento, são 4 irmãs, uma encalhou. Então, uma encalhou e a última já tem namorado, já tem um pretendente, a mais jovem, que é linda, não sei o quê, o namorado é lindo também, precisam casar, e aí todo mundo tem que empurrar essa encalhada para alguém. Então, o romance inteiro, que são 500 páginas, são as 3 irmãs, as 3 outras, tentando empurrar essa mulher que não fala, que não dá a opinião dela, que não expressa o desejo dela, se ela quer casar ou não, tentando arrumar pretendentes para ela. Então, o príncipe não sei quem, o cara não sei quem, dono da... Então, é um atrás do outro, e essa mulher vai aos encontros e nunca dá certo. E a outra não pode casar enquanto essa daí não casar. Enfim, o livro é isso, mas por trás disso aí tem uma crítica ao Japão da guerra, tem uma ferocidade em relação aos corpos, às coisas sexuais, às tradições japonesas. Então, ao mesmo tempo que é um livro que elogia as tradições japonesas, é um livro que põe em questão coisas que são completamente tabu ali. Tanto que, quando o livro foi publicado, ele foi publicado em volumes, né? O primeiro volume, que saiu, acho que logo no início da guerra, foi imediatamente censurado pelo exército japonês. E parece que um romance de mulheres assim tentando se casar, quer dizer, não tem nada de censurável ali, e, no entanto, o exército percebeu que tinha um negócio ali que era contra aquela ideia militar do Japão e não sei o quê. Bom, enfim, eu estava no trem lendo esse negócio, esse livro, e a mulher percebeu e ficou encantada, e aí começou a tentar puxar papo comigo, e ela não falava bem inglês, falava pessimamente inglês, e meio linguagem dos gestos, não sei o quê, mas eu entendi que ela adorava o Tanizaki, que ela era fã do Tanizaki, e que ela dava aula de canto de kabuki, canto do século não sei qual, na universidade em Nagoya. Então, ela ia descer em Nagoya, que era no meio do caminho entre Tóquio e Osaka, e ela ficou encantada comigo, aquele ocidental, lendo Tanizaki, não sei o que, e aí, antes dela descer, ela pediu: você me diga qual é o nome do seu hotel em Tóquio, você vai voltar daqui a uma semana, porque para Kyoto. Aí eu escrevi o nome do hotel e dei para ela e fui embora. Fui para Kyoto, fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí, quando eu voltei para Tóquio, e eu cheguei no hotel, tinha um fax do marido dela, super bem escrito: queria convidar você para jantar aqui em casa, hoje. E era um domingo, assim. E eu sabia, por meus encontros com outras pessoas, que nenhum japonês convida nem o melhor amigo para ir jantar na casa dele. Não existe essa possibilidade. O japonês sai para jantar fora, mas você não leva as pessoas, a não ser que sejam muito íntimas, na sua casa. Então, já achei estranho aquele negócio. Eu falei: bom, tudo bem, não sei o quê. E o inglês do cara era perfeito no fax. E aí eu liguei para ele, falava inglês perfeitamente, quase sem sotaque. E ele disse: olha, então você venha jantar aqui em casa e eu te espero na estação, porque Tóquio tem aquela coisa de cidade grande japonesa que não tem endereço, né? Quer dizer, você não tem número da rua, você descobre por relação do prédio com o prédio do lado, não sei o quê, e o quarteirão e tudo mais. E então ele foi me esperar na estação, e aí, quando eu desci do trem, na plataforma tinha só um cara gordinho, baixinho, com lábio leporino, uma figura assim, um pouco sinistra. E ele falou: eu sou fulano de tal, não sei o que, você que é o Bernardo? Eu falei: não sei o que. A gente foi andando, entramos no prédio dele, que era um prédio moderno. Ele tentou disfarçar o porteiro, para o porteiro não ver que eu estava subindo, que já foi estranhíssimo. Então, eu passei, ele falou: passa, e tentava disfarçar com o porteiro. Eu subi no elevador, e quando eu cheguei no apartamento, a mulher estava esperando já, furiosa, não sei porquê. E aí tem aquela coisa de você tirar o sapato antes de entrar, então ela já estava irritada, mandou tirar o sapato, assim, meio irritada. Tinha um cartaz escrito em francês, que era não sei o que lá, sobre os mortos, no hall do apartamento. E aí, quando eu entrei, o apartamento inteiro estava coberto de velas, e não tinha nenhuma luz acesa, e estava tudo coberto de velas.
E aí a gente sentou para jantar, era uma comida horrível, era um frango cru, estava mal cozido, não sei o quê. Eu achei que eles iam me matar, que era um festim sinistro, macabro, que eu ia ser devorado, que eu ia ser cortado em pedacinhos e eles iam me nas devorar. velas. Não tomei o vinho, porque eu falava, não gosto de vinho, porque achei que eles iam me envenenar com vinho. Então, o delírio começou aí, né? E eles estavam perplexos, porque eu estava apavorado. E aí acabou o jantar, eu mal comi, eu levantei e falei, olha, fuso horário, eu tenho uma reunião, um negócio profissional que eu tenho que falar com a pessoa no Brasil agora, eu tenho que ir embora, não sei o quê. E saí correndo do apartamento e fui embora. E provavelmente eu nunca vou descobrir o que era, entendeu? Mas possivelmente eu acho que era um casal muito solitário ali, que encontrou uma pessoa no trem que ela achou que poderia ser uma pessoa interessante, que adoravam França, que adoravam coisas ocidentais e que não deviam ter nenhuma relação ali com ninguém, nem amigos japoneses e tudo mais, então acharam que podiam ter um contato, convidaram para jantar no domingo e acharam que um jantar ocidental top seria um jantar de velas, o apartamento inteiro de velas, que eles acharam que seria uma coisa elegante, não sei o quê. Então pode ser isso, entendeu? E eu nunca Era vou a descobrir. mesma mulher? Não, claro, era a mulher do trem. Então, sei lá, isso daí tem essa passagem de pânico que está no livro também. Deus me livre. História. Gente, mais alguma pergunta? Vamos lá para a última pergunta, por favor. Eu queria perguntar do Reprodução. Quando você escreveu em 2013, a gente ainda não tinha muito apurado essas ideias de pós-verdade, essas coisas todas sobre discussões da internet, né, e tal. Eu queria saber o que você achou ali naquele momento que você escreveu e você acha que ali prevê um pouco o que já vinha acontecer e tal? Já não estava acontecendo ali, não? Acho que não, dessa forma apurada, com conceito e tudo. Talvez porque virou um negócio a norma, né? Então, naquela época, talvez não fosse a norma, assim. Mas ali também, na verdade, eu estava em Berlim, eu ganhei uma bolsa em Berlim, estava morando lá já há 1 ano e ia ficar mais 5 meses. A Flip de Paraty, ia comemorar 10 anos. E aí o editor da Flip, que era o Flávio Moura na época, me propôs escrever ele ia fazer uma coletânea de contos, de 10 contos com escritores que tivessem participado da Flip, e um escreveria um conto de cada ano, do seu ano, não sei o quê. Então ele me convidou para escrever um dos contos. E aí eu fui no computador procurar o que eu já tinha escrito, que eu pudesse desenvolver a partir dali. E eu tinha, porque eu também fiz aula de chinês, não sei o quê, como personagem do livro, eu tinha estudado 6 anos, um pouco autobiográfico aquele negócio. Eu tinha tentado aprender chinês e não consegui. E aí eu tinha esboçado um texto que tinha a ver com a professora de chinês, que era o início do romance, né? E aí eu comecei a escrever aquilo, e aí de repente começou aquela voz, não sei de onde veio, mas começou aquela voz daquele personagem louco, e aquele sistema ali de um diálogo que é monólogo, né, que eu acho que, para mim, é uma alegoria da internet, né, quer dizer, porque você fala sozinho, achando que você está falando com o mundo. Então isso daí me interessou pra caramba, é como se eu tivesse achado uma forma alegórica que definisse para mim bem o que é a internet, né? E eu acho que o que tinha naquela época, para mim, que cada vez que tinha talvez não menos, mas ainda tinha um pouco a inércia disso aí, uma ideia de que a internet é um negócio, em princípio, libertário, né? Que a internet é o lugar da democracia, né? Isso aí eu acho que ali ainda havia essa ideia aí, entendeu? Eu acho que hoje a coisa é mais crítica, você entende que a internet está dominada por corporações, entendeu? Que tem um controle da internet, né? Que o que se reproduz na internet não é necessariamente democracia nem diálogo, né? Pode ser monólogo, pode ser um discurso impositivo e tudo mais. Então, eu acho que para mim, o que talvez eu não tivesse claro ali, ou para mim estava claro, mas que para as pessoas talvez não, é essa ideia que a internet não é necessariamente o mundo da liberdade e da democracia. Ela também pode ser um mundo da violência e da opressão, né? E dessa coisa da visibilidade absoluta, né? De você não ter privacidade e tudo mais.
E aí eu acho que essa voz desse personagem, para mim, surgiu naturalmente. Ali eu comecei a escrever aquele negócio. Era esse cara que falava e respondia ao mesmo tempo, essa coisa com o outro não aparece, né? E aí eu tomei gosto pelo aquele negócio, que nem uma criança que você vai para a mesa e começa a falar de meleca, cocô e não sei o quê para os pais, assim, um discurso escatológico como se fosse uma provocação. Eu comecei a escrever aquele negócio falando as piores coisas do mundo, racistas, homofóbicas, tudo que eu nunca falo, mas me dava um gosto de falar aquilo, entendeu? Pelo personagem, entendeu? Eu comecei a ter prazer em me transformar num monstro, entendeu? Em falar a língua do monstro ali, falar o... E aí virou uma obsessão, teve um negócio que eu não conseguia mais parar de escrever. Então eu fiz o conto, que é a primeira parte do romance, mas aí eu tomei gosto por aquele negócio e não conseguia mais parar. Então E aí começou, e aí eu fui até o final. No final também tem um negócio que eu acho que tem uma outra dimensão. Ao mesmo tempo que eu estava totalmente tomado por essa vontade de falar pela voz do fascista, né, desse fascismo que é mais uma imbecilidade do que propriamente um fascismo organizado, né? É um discurso do preconceito, da inércia do preconceito, né? Mas no final das contas esse personagem, eu falei, eu não tenho interesse nesse cara se esse cara não tiver uma dimensão que contradiga isso aqui, né? E aí no final esse cara é obrigado a fazer uma coisa que ele não quer de jeito nenhum, que é levar a menina para a China. E eu acho que o final do livro, para mim, é um negócio das coisas mais tristes que eu já escrevi na minha vida, assim. E tem um certo encanto pela humanidade possível desse personagem, entendeu? Talvez eu não tenha conseguido passar isso.